Então, boa tarde, meninas. Boa tarde. Como eu coloquei para vocês na semana passada, esse mês eu decidi que o nosso tema fosse conversar sobre a saúde da mulher, em geral. Óleos essenciais, né, que dão suporte para o nosso bem-estar. Né? Todas nós temos os ciclos que nem sempre são tão fáceis, né, para algumas, e essa mudança diária que começa desde a nossa puberdade, nem sempre é muito fácil. Então, por que a gente vai sofrer se a gente tem várias coisas que podem dar suporte para que a gente se sinta cada vez melhor, cada vez mais livre, com sentimentos e emoções mais claras, com maior liberdade de expressão, maior compreensão também nessa expressão, né? Então, vamos lá. Antes de iniciar, eu quero esclarecer uma coisa. No encontro passado, eu acabei falando do Neroli e cometi um equívoco ao falar que ele estava no blend do Whisper ou do Clary Calm. Eu comentei algo assim, tá? Depois, eu devia ter pego o livro na hora para a gente consultar juntas, mas estava acabando o tempo e eu acabei não pegando. Eu peguei depois e o Neroli não está presente no Whisper e no Clary Calm, tá? A gente ainda não conversou sobre esses dois blends da doTERRA, mas a gente vai chegar lá e a gente vai ver que esses blends não estão, que o Neroli não está presente nesses blends, tá bom? Só uma errata de informações. O que mais que eu vou falar? Uma coisa importante. Essas informações que eu passo para vocês nas aulas, tá? Elas estão baseadas onde? No Manual de Química dos Óleos Essenciais, no livro Modern Essentials, no livro Os Fundamentos Essenciais e no livro O Poder dos Óleos Essenciais em Seu Dia a Dia, tá bem? Tudo aqui que a gente coloca, é bom a gente sempre lembrar o seguinte: se você tiver questões específicas de saúde, fizer acompanhamento médico, né, uso contínuo de medicação, você vai continuar fazendo o seu tratamento normalmente com o seu médico, tá? Os óleos essenciais, eles entram na nossa rotina como complementares. E quando a gente usa o óleo essencial, o que é o importante? Quando a gente fala de doença, quem cuida são profissionais da área da saúde, tá? Apesar de várias pessoas terem questões que a gente chama de doença, essas questões podem trazer desconfortos no dia a dia, reduzindo a qualidade de vida dessas pessoas. Então, o que a gente sempre vai pensar para usar os óleos essenciais e escolher os óleos essenciais? Qual é o desconforto que essa pessoa sente? É uma dificuldade de dormir? Sei lá, flatulência? Dores gerais pelo corpo? Um desconforto na garganta? Um desequilíbrio no ganho de peso, e para isso a pessoa vai ter que estar fazendo um acompanhamento com nutricionista, com nutrólogo, com, sei lá, milhões de outras possibilidades, mas ela pode ter o suporte também dos óleos essenciais, tá? E se ficar com qualquer dúvida, pega seu óleo essencial, né? Tem um site que chama Source to You. Esse Source to You é um site onde tem disponibilizado ali todos os compostos químicos de cada óleo essencial, tá? E para isso, como que a gente pesquisa no Source to You? Por exemplo, eu estou aqui com esse óleo essencial, acho que não vai dar para ver por conta da luz. Está vendo que tem uns números embaixo? Essa é a numeração do lote do óleo essencial. Lá no Source to You, você pode colocar essa numeração de lote
E ali você vai ter todos os compostos químicos dos óleos essenciais. E daí, isso você pode levar para o seu médico, ele vai analisar o composto químico natural do óleo essencial em relação ao composto químico de medicação que ele está ministrando, tá? Nunca ouvi falar que pode dar alguma questão. Tem vários estudos que demonstram assim, o único óleo essencial que eu tenho conhecimento que pode ter uma interação com medicamento que tem uma liberação lenta no organismo, por exemplo, anticoncepcional intradérmico, né, que coloca embaixo da pele. Esse anticoncepcional, ele vai estar ali e ele tem uma liberação lenta no nosso organismo. A toranja, o grapefruit, pode fazer com... Pode, não estou falando que vai. Pode, talvez, influenciar numa liberação mais rápida de hormônios. E qual que vai ser a consequência? Engravidar, né? Então, assim, remédios de liberação lenta, a toranja, o grapefruit, pode ter uma interação. Mas isso o médico sabe, tá? Porque isso tem estudos que os médicos estudam falando muito sobre a interação do grapefruit. E não é do óleo essencial, é da fruta. Só que, como a gente usa um óleo essencial que é extremamente potente, ele é retirado da casca dessa fruta, é bom consultar, né? Para fazer um uso seguro. Então, quem souber que faz um uso de medicação com liberação lenta, esse é o único óleo essencial que pode ter uma interação, tá bem? Não estou dando essas informações para ficar mais confuso, estou dando essas informações para ficar mais claro para todas, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Antes disso, eu vou precisar só fazer uma coisinha aqui. Só um minutinho, deixa eu interromper a gravação e a gente continua. Só um minuto. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, então, da apresentação. E vamos lá. Bom, nossa apresentação de hoje, dando continuidade às questões da saúde da mulher. Hoje eu me propus a conversar com vocês, apesar que a Gislaine já fez esse bate-papo do Clary Sage, né? Há uns dias atrás. Mas a Salves Clareia, que é o Clary Sage, é um dos principais óleos essenciais, junto com o gerânio, nesse suporte à saúde feminina. Então, vamos lá. Ele dá suporte ao sistema endócrino e ao nosso sistema hormonal. E ele é o óleo da clareza, da visão, tá? Vocês vão entender por quê. Ele melhora, além de trazer benefícios para a nossa saúde, né, dos olhos mesmo, dos nossos olhos, ajudar em questões oftalmológicas, né, de irritação, enfim, ele melhora também a nossa intuição. Bom, então, quais são as formas de uso do Clary Sage? Aromático, tópico e interno. Quais são os sistemas do corpo que ele vai dar suporte? Ele traz muito suporte, além, né, sistema hormonal, sistema nervoso, e ele traz uma saúde muito, muito, muito boa para a nossa pele. Por quê? Porque os compostos químicos, né, da Salves Clareia, eles trazem para a gente benefícios assim extremamente calmantes e de relaxamento. Então, vamos pensar assim, todas as situações que podem acontecer com a gente precisa calma e relaxamento, a sálvia ajuda muito. Não só a sálvia, mas a sálvia ela tem uma questão muito forte em relação a relaxamento. Eu tive uma experiência com a sálvia que
me impressionou muito. Raramente eu tenho cólica, raramente. Mas aquela vez me deu uma cólica forte. Eu estava com a sálvia na bolsa, era assim, eu tinha recém comprado ela, e eu estava com ela, eu estava no trabalho. Eu só sei que eu fui para o banheiro e passei 2 gotinhas dela em cima da minha barriga, assim, bem em cima do útero, massageei até penetrar. Gente, foi em instantes. Por quê? Porque ela reduz a contração uterina no sentido da tensão que gera o fluxo menstrual, né? Essa contração uterina intensa que gera a cólica, ela relaxa essa contração uterina. E é impressionante o quanto é rápido. É muito rápido. Então, vamos lá. Então, as propriedades da sálvia. Deixa eu ver aqui, que eu fiz algumas anotações para ficar melhor. Ela é anticonvulsivante, antifúngica, antisséptica, antiespasmódica, então essas questões dos espasmos, das contrações. Ela é adstringente, ou seja, ela propicia limpeza do nosso cabelo, a gente vai falar sobre isso. Ela é sedativa, calmante, tônica e ela promove sensação de aquecimento. Os usos históricos da sálvia, né? Ela tem o apelido de limpeza dos olhos, dos nossos olhos. Ela foi famosa na Idade Média pela capacidade de limpar problemas oftalmológicos. Ela limpa, né? Quando a gente está com algum fungo, bactéria no olho ou irritação, ela limpa os nossos olhos. Era também amplamente utilizada para queixas, desconfortos femininos em geral, problemas relacionados aos rins, digestão, pele, inflamações diversas e feridas. Os benefícios da sálvia esclareia. Então, ela vai ter esse aroma calmante, relaxante, limpeza da nossa pele, limpeza de superfícies. Ela tem a função de manter o nosso sistema imunológico saudável, dar suporte para o nosso sistema gastrointestinal. Ela vai acalmar e relaxar o sistema nervoso. Então, momentos de irritação, desequilíbrio, assim, de agressividade ou de muita irritação, a sálvia ajuda a acalmar. Ela auxilia no relaxamento muscular, vai dar suporte também à nossa saúde do sistema cardiovascular, tá? Outros óleos essenciais que também têm essas características. O coriander, que é o óleo da semente do coentro, o manjericão, a lavanda, o petitgrain, o cilantro, a bergamota e a magnólia. Magnólia a gente ainda não tem no Brasil, tá? O cilantro é o óleo da folha do coentro. Então, assim, por que esses óleos vão ter funções similares? Por conta deles terem uma quantidade dos mesmos compostos químicos da sálvia, tá? E os principais usos da sálvia esclareia. Então, assim, amenorreia, né? A ausência de fluxo menstrual, ou quando você tem um ciclo menstrual irregular, né? Ela regula o funcionamento de todas as nossas células, questões circulatórias, ela dá um suporte muito grande para estados emocionais em que a pessoa se sente apática, desanimada, queixosa, que eu não queria usar o termo, mas assim, prostrada, sem ânimo, sem motivação, né? Picadas de inseto, a sálvia esclareia é ótima, distúrbios renais, digestivos, estomacais, infecções, quando a gente está com infecções de garganta, pele seca, ela é excelente para a pele seca, né? Para umectar essa pele junto com um óleo vegetal que traga essa nutrição para a pele.
Questões femininas relacionadas à saúde das nossas mamas e do nosso útero, protegendo o nosso endométrio, auxiliando a regular níveis de estrogênio, né? Quando a gente tem esses períodos que aumenta o volume dos seios, ela ajuda bastante nessa dor, nesse desconforto. Na hora do parto, a salva ela não pode ser utilizada durante a gestação pela gestante, mas ela é super indicada na hora do parto. Por quê? Porque ela vai estimular a dilatação. Então, ela vai auxiliar nesse momento dessa passagem do bebê. E como é que usa? Aplicando ela de forma tópica na região lombar da gestante e pode colocar também no difusor, tá? Para a questão dessa saúde uterina, das mamas, a gente vai usar de forma tópica no abdômen, baixo ventre. Pode passar nas solas dos pés também. Se quiser, usa os pontos de reflexologia para fazer uma aplicação mais pontual, ou se não, você pode massagear o seu pé como um todo e de forma aromática também, tá? A salva, ela favorece o aumento da lactação, então a produção de leite, ela melhora a produção de leite da mamãe, né? E também é de forma tópica, passando nos seios, sempre diluído. Quando eu falo forma tópica, lembre sempre, a gente sempre vai diluir no óleo de coco. Ela ajuda a regular os ciclos femininos, ela reduz todos os desconfortos de TPM, ela dá suporte também nos desconfortos no período de menopausa, ou seja, é um óleo que pode acompanhar a mulher desde quando ela começou o ciclo menstrual dela, ou seja, adolescência, até o fim da nossa vida, né? E daí também vai ser de forma tópica no abdômen, nas solas dos pés. Ela dá um suporte muito grande para questões de infertilidade, tanto feminina quanto masculina, né? E para isso vai fazer o uso tópico, aplicado no abdômen e nos pontos reflexos, nas solas dos pés, e também forma interna, ingestão. E ela vai dar suporte no aspecto emocional, no pós-parto, né? Quando a pessoa ela tem um desequilíbrio por conta dessa oscilação hormonal, enfim, várias questões que podem acontecer no pós-parto, a sálvia, ela vai dar um suporte muito grande no pós-parto, emocionalmente, ela reduz estados de ansiedade, e para isso, onde a gente aplica? Em cima do coração e na sola dos pés, tá? O aspecto emocional da sálvia, então, ela é o óleo da clareza e da visão. A sálvia esclareia, ela auxilia as pessoas a mudarem as suas percepções. Ela dá coragem para ver a verdade. Um dos melhores óleos para o chakra frontal, né, é a sálvia esclareia, porque ela vai dissipar a escuridão e as ilusões, ou seja, a gente vai passar a ver as coisas com muita clareza. Se a gente tem ilusões sobre pessoas, fatos, assuntos, enfim, essas ilusões elas vão ser dissolvidas, trazendo o quê? A clareza, né? A verdade para as situações de fato, ou para as pessoas de fato, né? Ela ajuda a pessoa a ver os seus sistemas de crenças limitantes, ou seja, ela ajuda a gente a se conhecer melhor e a se libertar de coisas que só impedem a gente de realmente ser feliz e ser útil, né? Se colocar em utilidade na vida. Ela encoraja as pessoas a permanecerem abertas a novas ideias e novas perspectivas. Ela pode ajudar durante uma crise, durante um processo de cura que uma pessoa esteja fazendo, quando é necessário com que a pessoa faça uma drástica mudança de perspectivas de vida. E isso acontece em processos terapêuticos em geral.
né? Quando a gente faz um processo terapêutico, às vezes chega um momento que a gente precisa fazer mudanças drásticas na percepção de várias coisas na nossa vida. Então, a salve, ela dá todo esse suporte nesse processo de mudança. Ela abre a nossa alma para novas possibilidades, novas experiências, auxilia na abertura de canais criativos, limpando bloqueios que a gente tenha nesses canais criativos, porque um dos aspectos divinos, virtuosos da mulher é o quê? A criação, né? Seja ela de gerar uma nova vida, um filho, ou de gerar novas possibilidades, criar, ter ideias, enfim. Ela elimina distorções da nossa mente, ajudando a encontrar um estado de vazio, onde essas forças criativas vão poder ser realizadas. Porque quando a gente está cheia, sobrecarregada de pensamentos, enfim, ou fechada para novas possibilidades, o nosso poder de criação, de criatividade, ele também fica reduzido, limitado. Então, a sálvia, ela propicia que a gente encontre esse vazio criativo. Ela propicia que a gente limpe, que a gente abra mão de coisas de crenças antigas, para que coisas novas entrem. Ela ensina ao nosso espírito a como usar os nossos dons divinos e é especialmente útil para clarear a nossa visão espiritual, a nossa intuição. Ela auxilia no desenvolvimento do dom do discernimento e ela convida as pessoas a expandir a sua visão e aceitar a realidade do mundo espiritual. E, além disso, ela vai abrir possibilidades para o nosso mundo, dos nossos sonhos, né? Ela vai aumentar a nossa capacidade para visualizar e imaginar novas possibilidades. Eu gosto muito da sálvia. Ela ajuda a gente demais. Ué, não quer ir para frente? Ah, grapefruit, toranja, que era o que eu comecei a falar um pouquinho antes da apresentação, né? Então, vamos lá. Só um minuto. Pronto. O grapefruit é o óleo de honrar o nosso corpo. Então, ele vai trazer um suporte para que a gente mantenha níveis saudáveis de progesterona. Ele também é um óleo que vai dar suporte para a nossa saúde mamária. E vamos conhecer um pouquinho mais. Então, as formas de uso do grapefruit, da toranja. Também é aromático, tópico e interno. Os principais constituintes dele é de 90% a 97% de limoneno. Basicamente, a toranja é feita de limoneno. E isso vai conferir à toranja as propriedades dela de ser antidepressiva, antisséptica, desinfetante, diurética. Ela é estimulante tônica do nosso corpo, das nossas células, vai dar suporte para o nosso sistema endócrino, sistema nervoso, para a nossa pele e sistema cardiovascular. O uso histórico da toranja, ela é apreciadíssima por ela ser estimulante, energizante e reduzir muito, muito, muito o nosso estresse, tá? Ela é usada com muita frequência para ajudar a diminuir a vontade excessiva de comer, ou seja, ela vai dar um suporte na redução do nosso apetite. E a sensação de usar a toranja é realmente essa, ela traz saciedade. É assim que eu me sinto quando eu uso a toranja. Ela traz saciedade em todos os aspectos. Saciedade dessa vontade de comer muito, ela traz saciedade emocional, ela dá uma sensação de
nutrição, que você está satisfeita. Os benefícios e usos da toranja, né? Ela tem um aroma estimulante, animador, energizante. Ela tem essas propriedades de limpeza. Estou esquecendo de passar o negócio aqui. Propriedades de limpeza da nossa pele, dos nossos dentes, de superfícies. No geral, os cítricos são excelentes para limpeza de balcão, de superfícies. Eles tiram gordura, né? Eles são adstringentes, enfim. Eles podem ajudar a reduzir a aparência de manchas na pele, porém tem o seguinte: os cítricos, tirando o green mandarim, tá? Só o green mandarim, todos os cítricos, você tem que tomar muito cuidado de usar na pele durante o dia. Por quê? Porque eles são fotossensíveis. É a mesma coisa da gente descascar uma laranja, descascar um limão, ou espremer um limão, não lavar a mão e ir para o sol. Vai queimar a nossa pele, tá? O único que não vai queimar a nossa pele se a gente se expor ao sol é o green mandarim. Por quê? O green mandarim, ele é retirado da mandarina verde. Antes do fruto desenvolver um composto químico que chama furanocumarina. Essa furanocumarina é o composto químico que faz essa queimadura no sol, tá? Então, usem o grapefruit, se for para usar na pele, à noite. Aplica à noite para dormir, no outro dia lava bem seu rosto e daí você não vai ter problema nenhum, tá bem? Então, ela vai ter propriedades de limpeza interna, né? Limpeza do nosso corpo internamente, desintoxicação do nosso corpo. Ela vai auxiliar o nosso metabolismo saudável, função imunológica, respiratória, gastrointestinal e o nosso sistema nervoso. Outros óleos essenciais que têm funções similares: tangerina, wild orange, o green mandarim, o lemon, o lime, o dill, que é o endro, ainda não tem no Brasil, bergamota, spearmint, black pepper e frankincense. Mais benefícios da toranja. Eu gosto demais da toranja, tanto é que eu coloquei ela até aqui na minha água para eu tomar enquanto a gente conversa. O aroma dela é muito gostoso, muito gostoso. Então, ela vai melhorar essa aparência de manchas na pele, principalmente na pele oleosa, ela vai trazer equilíbrio da oleosidade da pele, e com isso ela vai ajudar muito na questão das erupções que podem aparecer na pele, né? Não ficando manchas, ajudando a essas erupções a serem eliminadas. Ela melhora muito o nosso humor, né? Ela promove equilíbrio, encorajamento para nossa mente, ela alivia a ansiedade, ela auxilia as pessoas a saírem de estados também de prostração, de apatia, de falta de ânimo, de tristeza, né? Lembrando que a propriedade dela é uma propriedade antidepressiva. Por quê? Porque ela vai dar suporte ao nosso sistema nervoso, estimulando o nosso sistema nervoso simpático. Ela vai trazer equilíbrio, então, no funcionamento do sistema nervoso simpático e parasimpático, tá? Ela vai dar muito suporte, né? Como eu falei, que ela equilibra essa vontade excessiva de comer, ou seja, ela vai dar suporte a questões aí de distúrbios alimentares, auxiliando também na nossa perda de peso, equilibrando o peso corporal, e para isso a gente vai fazer ingestão do grapefruit e uso tópico nas áreas em que normalmente a gente acumula gordura localizada. E daí a gente vai fazer a diluição do grapefruit para passar nessas áreas, para auxiliar no quê? Na quebra de células adiposas. Ou seja, ela ajuda muito a diminuir
celulite. Para isso, a gente vai estar ingerindo e fazendo uso tópico, tá? Celulite é um processo inflamatório de gordura. Então, a gente precisa ajudar a quebrar essas gorduras e tudo isso daí vai ser eliminado, né? Sistema linfático, urina, enfim, tá bom? Ela vai trazer saúde mamária, uterina, equilíbrio da nossa produção de progesterona, e para isso a gente vai estar fazendo uso aromático, ou uso interno e uso tópico em cima do abdômen. Vai auxiliar na desintoxicação geral do nosso corpo, dando suporte em distúrbios hepáticos, né, envolvendo a nossa vesícula biliar, o nosso fígado. Enxaquecas, porque se você tem enxaqueca devido a uma questão do fígado, a questões de digestão, ela vai aliviar muito a enxaqueca. Ela ajuda muito em processos de vícios, porque como ela traz saciedade, dá suporte também para isso. Ela alivia a garganta seca, ela reduz aquele estado ruim de ressaca, porque ela traz, é como se ela ajudasse o corpo a não reter água, mas assim, umidificar o corpo, tá? Ela tem efeito de limpeza, que eu já falei, desintoxicação do sistema urinário, linfático e vascular, e para isso a gente vai usar de forma interna e de forma tópica em cima dos gânglios linfáticos, rins e nas solas dos pés. Vai ajudar a reduzir a nossa TPM, por conta de todo esse suporte que ela dá no sistema nervoso e na produção de hormônios equilibrados, regulação, enfim, do nosso funcionamento como um todo. Ela traz muita disposição, ânimo, enfim. Ela reduz essa agressividade ou irritação. Ela vai reduzir o nosso estresse, para isso de forma tópica, junto com o manjericão, aplicando em cima da glândula adrenal, na nuca e na sola do pé. Porque assim, a gente pode, pessoas que passaram por muito estresse ou por situações muito difíceis, que teve um desgaste enorme mental, um desgaste enorme emocional, com muita descarga de adrenalina no corpo, a toranja, junto com o manjericão, eles fazem uma parceria muito forte para regular a glândula adrenal, tá? E a parte emocional do grapefruit, da toranja, sendo ele o óleo de honrar o corpo, ele vai ensinar o verdadeiro respeito e valorização do nosso corpo físico. Ele apoia as pessoas que lutam para honrar o seu corpo físico e são capturados em padrões de maus tratos. Essas formas de abuso podem incluir dietas severas, julgamento pelo peso corporal ou abuso do corpo através de um comportamento negligente ou de violência. Esses atos são muitas vezes motivados por um ódio ou um nojo enterrado, encoberto, dentro da nossa psique, que fica voltado para o corpo físico. Embora o indivíduo possa ficar obcecado sobre como eles se parecem, no fundo, eles nunca se sentem bem ou ficam bem o suficiente. É uma insatisfação persistente em relação à imagem corporal ou às sensações corporais ou à sua forma. O óleo de toranja ele é frequentemente alvo de abuso de rigorosos programas de dieta e perda de peso, ou seja, ele vai auxiliar muito para quem se coloca nessas situações de dietas severas e peso, eu preciso perder peso, ou preciso ganhar peso, enfim, tá? A razão pela qual este óleo ajuda a reduzir a compulsão emocional
Ou seja, ele vai trabalhar tanto a compulsão por comer, quanto a compulsão emocional. A razão pela qual esse óleo ajuda a reduzir a compulsão emocional é porque ele incentiva uma relação positiva com o corpo físico baseado no amor, na tolerância, na aceitação. Ele encoraja a integridade, respeitando as nossas necessidades físicas, e auxilia o indivíduo a ouvir as suas verdadeiras necessidades físicas e impulsos. Ele também ajuda a assumir a responsabilidade por aquilo que se sente. Ensina que nenhuma quantidade de alimento pode preencher um buraco no coração. Só o amor pode fazer isso. À medida que o indivíduo toma posse de seus sentimentos e recebe a ajuda de que precisa enfrentá-los, as pessoas não têm mais necessidade de se esconder ou esconder-se de seus sentimentos por trás de alimentos, de abusos do corpo, regimes rigorosos, transtornos alimentares ou outras formas de dependência. E por último, o gengibre. O gengibre é o óleo do empoderamento, ele vai dar suporte para o nosso sistema reprodutivo, libido saudável e apoio para o nosso ciclo menstrual. As formas de uso do gengibre também são aromático, tópico e interno. E os sistemas do corpo que o gengibre vai dar apoio é principalmente o nosso sistema digestivo. Ele tem propriedades antissépticas, laxante, estimulante, tônico e aquecedor. Ele aquece o nosso corpo, realmente. Acho que aqui todo mundo já tomou chá de gengibre, né? Ele traz calor, ele aumenta o calor. Então, os usos históricos do gengibre, né? Ele é super estimado por ser uma especiaria super usada na culinária desde sempre, né? Ele é reconhecido por dar suporte ao sistema digestivo. Então, tem muitas pessoas que até usam de tomar um chazinho de gengibre após as refeições. Na Grécia, ele era super usado em pães de especiarias há mais de 4.000 anos, né? Por ter essa questão digestiva. Na cozinha egípcia, era utilizado para afastar epidemias. Ele era usado nos vinhos romanos por seu poder afrodisíaco, usado em chás indianos para acalmar desconfortos do estômago, usado em tônicos chineses para fortalecer o coração e aliviar congestão nasal, usado no Havaí para perfumar roupas de cama, na cozinha e para aliviar sintomas de indigestão. Os benefícios e os principais usos do gengibre. Então, ele vai dar um super suporte para o nosso sistema digestivo, né? Deixando nossa digestão saudável, saúde estomacal, trato digestivo. Outro óleo essencial que pode fazer uma parceria boa nisso com o gengibre é o turmeric, tá? Ele ajuda a reduzir o inchaço, flatulência, má digestão ocasional, náuseas ocasionais. Ele auxilia na função celular saudável, assim como o ylang-ylang. Ele tem um efeito super antioxidante, tá? E nessa questão antioxidante, o cravo é extremamente antioxidante. E nos compostos químicos do gengibre, que são vários compostos químicos, um similar também é o Siberian Fir, que também tem essa questão antioxidante. Ele traz limpeza interna também para o nosso corpo. Ele dá suporte para o nosso sistema imunológico, para o nosso sistema respiratório. Ele pode ser utilizado em situações de espasmos musculares, né?
ou seja, para cólica ele também é super importante para acalmar esse espasmo do músculo uterino, né? Para câimbras, músculos doloridos, e para isso a gente vai usar como? De forma tópica, massageando as áreas de desconforto. Lembra que ele traz aquecimento, né? Então, ele vai reduzir essa contração, esse espasmo. Ele é ótimo para náuseas, enjoo matinal, perdas de apetite. Para isso, a gente vai usar ele de forma aromática, tá? Forma tópica nos pulsos e nas solas dos pés. E você pode, numa água morninha, colocar uma gota de gengibre e fazer ingestão. Então, assim, já tive experiência com algumas pessoas que sofriam bastante desse enjoo, principalmente na gestação. Então, assim, o enjoo gestacional, combinar o gengibre com o lemon ajuda pra caramba a reduzir esse desconforto desse enjoo, né? Em situações também de enjoo por questão de movimento, né? Que traz aquela vertigem, forma aromática vai ajudar muito a reduzir essa questão da vertigem. Vai dar suporte para uma função cerebral melhor, ou seja, ele melhora também a nossa memória, e para isso é forma aromática e interna. Como ele alivia muito essa questão de desejos, ele também dá suporte para as pessoas que têm alguma dependência de álcool, reduzindo esse desejo desse consumo. Ardências estomacais e no nosso esôfago, para isso, forma interna, se combinar com o lemon, isso melhora mais ainda. Suporte e equilíbrio hormonal e também equilíbrio glicêmico. A forma de uso é forma interna. Como eu já disse, ele vai reduzir as cólicas, constipação, e para isso, forma tópica e interna numa aguinha morninha. Ele faz redução de muco corporal, catarro, sensação de calafrio, resfriado, congestão, tosse, né? Alterações da temperatura corporal, desconfortos de garganta. E o aroma dele, né? O aroma do gengibre, ele vai influenciar a nossa energia física, porque ele te dá segurança, né? O gengibre, ele traz muita segurança, essa sensação que o aroma dele me traz. E ele vai influenciar, então, essa sensação de segurança na nossa energia física. Ele vai influenciar também para a energia do amor, dinheiro e coragem, tá? O aspecto emocional do gengibre. Então, ele é o óleo do empoderamento. O gengibre, ele não tem limitações, né? Ele tem um propósito e vai cumpri-lo. Poderosamente, o gengibre, ele convence as pessoas a estarem totalmente presentes a participar da vida. O gengibre, ele é uma raiz, né, gente? Então, ele enraiza a gente, ele traz... e, ao mesmo tempo, é uma raiz suculenta, né? Então, ele faz isso com a gente. Então, se você tem um propósito, se você começar a usar o gengibre aromático, você não vai sentir que você tem limites. Então, combinar ele com a sálvia é bem interessante, né? Você vai começar a cumprir os seus propósitos de uma forma determinada, porque ele está estimulando a tua coragem, mas não é uma coragem desmedida. É uma coragem porque você está se sentindo forte, pleno. Ele ensina que para ser bem-sucedido na vida, deve ser totalmente comprometido com ela. Então, ele traz esse nosso comprometimento pessoal com aquilo que a gente se propõe.
Ele aborda padrões profundos de mentalidade de vítima e quando essa mentalidade é evidenciada por sentimentos de impotência, acreditando que tudo está fora de controle, recusando a assumir a responsabilidade para a vida ou culpando outras pessoas pelas circunstâncias da vida ou influências externas. Então, ele ajuda a gente a sair dessa condição. A vítima, ela sempre vai se sentir como presa, ela não aceita a sua responsabilidade diante da vida e culpa os outros pelos seus infortúnios, por tudo de errado que acontece na vida dela, ou julga que é falta de sorte, enfim. Mas, no fundo, é uma falta do quê? De comprometimento consigo mesma e de acreditar que ela pode, né? Então, o gengibre, ele habilita os indivíduos a assumirem a responsabilidade completa para as suas circunstâncias da vida. Ele infunde uma mentalidade guerreira, baseada na integridade pessoal, na responsabilidade centrada e nas escolhas pessoais. Aqui, as pessoas se veem como criador da sua própria vida, da sua própria história, não mais esperando por circunstâncias externas para mudar. Eles escolhem o seu próprio destino. As pessoas, o indivíduo com poderes, né? Ou seja, com todos esses poderes de escolha, né? De escolher o seu caminho. Então, ele vai começar a assumir totalmente a responsabilidade e prestação de contas sobre as consequências dos seus atos e das suas omissões. Ou seja, você vai ser realmente dono da sua vida. Porque quando a gente percebe quem realmente a gente é, a gente começa a perceber os nossos potenciais, as nossas capacidades, a gente passa a fazer escolhas conscientes, não mais culpando circunstâncias ou questões externas, familiares. A gente começa a assumir a responsabilidade de ser. E daí fica muito tranquilo a gente também assumir a responsabilidade das consequências daquilo que a gente faz, sendo essas consequências positivas ou não tão positivas. Eu não vou colocar como negativas, porque essas consequências são sempre de aprendizado, né? Então, se algo não saiu muito exatamente da forma que eu imaginava, está me propiciando um processo de aprendizado enorme, de eu me tornar uma pessoa cada vez melhor, né? Para que eu veja novos caminhos, novas possibilidades, mas com coragem, com confiança, com respeito por quem eu sou, percebendo quem eu sou, me ajudando a ter objetivos e cumprir esses objetivos, porque muitas vezes a gente se propõe a muitas coisas e executa muito pouco, e isso também causa frustração. Então, são essas as informações que eu preparei hoje para vocês. Eu espero que tenha sido legal, que vocês tenham tido, que as informações tenham ficado claras. E agora eu acho que a gente pode abrir uns 10 minutinhos de conversa. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, ou se algo que eu falei gerou alguma dúvida, alguma questão, estou aqui para a gente aprender juntas, tá bem? O grapefruit ajuda também a quem tem perda de apetite e dificuldade de ganhar peso. O grape, daí outros óleos vão ser mais indicados. Por exemplo, a laranja, ela estimula mais a vontade de comer. Então, o grapefruit, a toranja, ela
tira, ela diminui a nossa vontade. Por quê? Porque ela traz saciedade. A laranja, ela vai ajudar a estimular a vontade de comer, tá? Mais alguma? Gengibre tira o sono ou não interfere? Então, Rita, vai depender, daí vai muito da tua interação com o óleo essencial, tá? Eu já usei gengibre à noite no difusor, já usei o gengibre internamente, porque assim, toda vez que eu vou comer sushi, por exemplo, hoje em dia, sashimi, eu levo meu óleo essencial de gengibre na bolsa, entendeu? Bom, na bolsa não mais, porque eu ando pedindo em casa, né? Mas eu pingo. Então, assim, eu faço uso à noite, eu nunca tive problema nenhum em relação ao meu sono, tá? E também nunca vi ninguém comentando. Porque ele é estimulante, mas ele não é estimulante como o lemon, sabe? Em termos de disposição de energia. Ele é mais de aquecimento. Como ele é aquecimento, ele ajuda no processo digestivo, tá? Ele não tem processo digestivo, a questão de regulação de temperatura corporal, né? Seja uma temperatura baixa ou uma temperatura alta. Então, é mais esse sentido. Clary Sage é para cólica. Posso usar junto com o Clary Calm? Eliane, não vejo necessidade, sabe por quê? No Clary Calm, esse eu tenho certeza, um dos componentes é o Clary Sage, tá? Mas assim, o que eu percebi? Para mim, Melissa, tá? O Clary Sage para cólica, ele foi muito mais rápido do que o Clary Calm. O Clary Calm, ele também me ajuda em questões de cólica. E como ele é um rolon, ó, ele fica até aqui na minha mesa do trabalho, tá? Fica prático dele estar na mão para usar, né? Mas eu vejo assim que ele demora um pouquinho mais do que usar o Clary Sage. Então, assim, mas isso pode ser o meu corpo interagindo com o óleo essencial, tá? Vale a pena testar. Mais alguma coisa, meninas? Alguém quer contar alguma experiência? Alguém já usou um desses 3 óleos essenciais que eu falei hoje e quer compartilhar a sua experiência pessoal? Fiquem à vontade, tá? A gente está aqui para conversar. Se quiserem fazer alguma outra pergunta também, fiquem à vontade para perguntar. Deixa eu fazer uma pausinha aqui. Então, tá bom, meninas. Se vocês não têm mais nenhuma questão, a gente se encontra, então, no próximo domingo, às 17h30, dando continuidade nessa gama de óleos essenciais que podem melhorar a nossa saúde, o nosso bem-estar. E quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente experiencia, mais a gente pode ajudar as pessoas que estão à nossa volta. Larissa, você que recebeu seu kit agora, sexta-feira, você tem alguma questão que você queira colocar? Não precisa ser dúvida, você falou no comecinho que você já está apaixonada. Se quiser falar para a gente sobre a sua paixão, também vai ser muito legal. Oi, Melissa, tudo bem? Tudo. Melissa, eu tô assim tão apaixonada que eu acordo e já fico pensando, meu Deus, o que eu vou usar agora?
eu peguei ontem à noite, eu tava com uma sensação, assim, eu tenho rinite, né? E aí eu tava com uma sensação assim de a bochecha meio doendo. Eu falei, ai, será que tá dando uma sinusite e tal? E aí eu sigo a Ana Paula Sorrentino. Ah, E tá. eu vi ela falando sobre sinusite para a gente passar melaleuca aqui na área da bochecha, né, embaixo do olho, e pingar 2 gotinhas de copaíba sublingual. Aí eu fiz ontem à noite, menina, mas na hora, sim, eu já senti relaxar meu rosto, que estava dolorido, e era noite já, e, nossa, eu senti um relaxamento, um sono, porque eu tenho dificuldade para dormir também, né? E Uhum, aí até perguntei para minha irmã, que ela que foi, começou, eu entrei na do Terra através dela, né? Eu uhum. falei, mas a copaíba tem o quê, né? Quais são os... E aí eu vi que ela também é calmante, né? Ela é. A copaíba, E... ela atua muito no nosso sistema nervoso e ela faz um equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, no teu caso, o sistema parasimpático, que é aquele que promove um relaxamento profundo, né? Que traz mais essa sensação de calma, devia estar muito. Não é inativo, mas assim, o simpático devia estar mais ativado. Então, ele traz. O que é o legal, Larissa? Óleo essencial vai fazer o quê? Equilíbrio. Ele sempre regula Uhum. o nosso funcionamento, trazendo a gente para o equilíbrio. Fora isso, a copaíba é anti-inflamatório, poderosíssimo, né? Então, assim, se estava Uhum. juntando muco aqui, você fez uso sublingual, né? Ela vai ativar o quê? A desinflamação do seu corpo como um todo. E a melaleuca é antifúngica, né? Quando a gente Uhum. tem bichinhos. Então, a melaleuca ela vai Sim. matar os bichinhos, a copaíba vai ser anti-inflamatória, e essa secreção ela vai ter por onde sair, o seu corpo vai eliminar. Que legal isso. Sei. Não, e eu para dormir, geralmente eu uso o Serenity e o Balance. Uhum. E aí eu tava com tanto sono que eu falei, eu ia pegar para passar, mas nem passei, porque já me deu assim aquele sono gostoso e eu dormi muito bem à noite, sabe? E eu fiquei impressionada, porque assim, eu usei para uma função, mas acabou beneficiando outra também, né? Você fez uma E descoberta ontem, né? exatamente, porque para cada um reage de um jeito, né? Uhum. Mas a copaíba, para quem tem questões com sono, ela é muito indicada, tá? Nossa, que legal. Normalmente a gente indica o quê? A lavanda, o serenity e tal. Mas a copaíba, se é uma pessoa que tem uma atividade mental muito grande, né? Uhum. Como ela ajuda nessa regulação de produção hormonal de todas as glândulas do nosso corpo e faz essa regulação de sistemas, do sistema nervoso, ela vai ajudar também a gente a ter um sono melhor, principalmente sublingual. Fora isso, Uhum. ela igualzinho assim, o frankincense, eles fazem regeneração celular. Então, todas as células do nosso corpo agradecem muito quando a gente coloca uma gotinha sublingual de frankincense e de copaíba. Por quê? Na hora do sono, a gente vai ter uma recuperação muito grande, né? Ai, que ótimo, Melissa. Recuperação Nossa, geral, do corpo como um todo, sabe? Celular, a nível e celular interno, tá? Nível intracelular que eles fazem essa regeneração. É muito importante para a nossa saúde, principalmente pensando numa saúde preventiva,
Nossa, é super legal de usar. Tá? Então, não, e até... Ai, tá dando eco falando? Não. Ah, tá. Não, e até hoje de manhã eu tava na dúvida aqui, porque eu comprei aquela cápsula gastro-resistente, né? Para tomar de manhã, pingar umas coisas. Pode misturar uns 4 tipos? Tipo lemon, frankincense, zengeste e copaíba, por exemplo. Ao mesmo tempo? Ou você acha melhor, tipo, tomar uns 2 tipos e depois mais no meio da manhã outros 2? Então, vai depender de qual é a tua intenção, qual é a necessidade que você está querendo melhorar melhorar o teu bem-estar, né? Então, por exemplo, eu gosto bastante para essa questão de regeneração celular, né? Reparo, aprofundar o nível cerebral para o nosso sono, para a gente ter um sono restaurador, reparador. Eu prefiro a copaíba e o frankincense sublingual, tá? Ah, Se tá. for uma questão inflamatória geral, né? Você está misturando copaíba, frankincense, zengeste, qual que é o outro? E lemon. E lemon. Então, assim, você está querendo dar um suporte aí gastrointestinal, né? Uhum. Não sei se tem... Bom, processo inflamatório a gente tem diário. Todo mundo que tá... Todo mundo, né? O que a gente tem que evitar é processo inflamatório crônico. Mistura, você pode... se fosse comigo, eu misturaria uma de lemon, uma de zengeste e uma da copaíba. Deixa para você Tá. fazer uso sublingual do frankincense e uma de copaíba à noite. Mas na cápsula, não sei se eu colocaria o frankincense, só se eu tivesse uma questão muito pontual intestinal. Tá. Mas, Tá. assim, uma Ai. cápsula gastro-resistente com zengeste, lemon e copaíba, você vai estar dando um suporte enorme para os seus intestinos. Se você tem uma Uhum. questão específica intestinal. Se você quiser Sim. uma ação mais estomacal, você pode colocar essas gotinhas aí numa colherzinha de mel e tomar. Ou usar uma cápsula Né? comum. Tá, porque daí já atua lá no estômago, né? Uhum, tá? Tá. Ai, brigadão, viu, Melissa? Imagina. Nossa, tá sendo ótimo. Eu vi que a Lucília escreveu aqui, uso copaíba e adapte juntos nas solas dos pés. Nossa, é uma combinação também muito boa, né? Copaíba e Adaptive. Porque, assim, o Adaptive é um blend. É esse aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem aí. Ele é um blend para equilíbrio emocional. Ele equilibra, gente, ele reduz estresse. Então, assim, momentos que eu tenho de trabalho que me exige mentalmente, porque tem períodos do mês que o meu trabalho ele exige muito mentalmente. Eu também uso muito o Adapt nos pulsos, atrás das orelhas, para me manter calma e equilibrada, para eu poder ter uma visão ótima sobre o assunto que eu estou resolvendo. Então, o Adapt é muito bom mesmo. Meninas, eu acho que deu por hoje, né? Precisando, vocês sabem que nós todas estamos sempre à disposição no grupo, tá? E é isso. E a gente se vê no próximo domingo, 5h30, tá bem? Beijo para todas vocês, que todo mundo tenha uma excelente semana. Tchau, tchau, gente. Vou encerrar.